Olá, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre a conhecida oração de Jesus, chamada, né, de oração sacerdotal, ou ela é conhecida como oração sacerdotal. Ela está no Evangelho de João, no capítulo de número 17. E esta oração, né, de Jesus, ela é feita. Se você ler todo o capítulo 17, você vai ver. Ele começa orando. E ele ora por ele mesmo, ele dá glórias a Deus. E ele ora por ele mesmo. Né? Jesus Cristo ora por si mesmo. Jesus Cristo ora pelos seus discípulos presentes, ou seus discípulos, vamos dizer, atuais, que eram aqueles que o seguiam, não é? Especificamente os 11 discípulos, não é? E ele fala, e ele na verdade exclui a Judas Iscariotes, que é aquele, não é, que é o filho da perdição, que ele chama como o filho da perdição, que já estava destinado pela Escritura a se perder. Jesus fala que por ele ele não ora, mas ele roga por aqueles que o Pai havia dado a ele, para que o Pai pudesse guardá-los. E depois Jesus passa para uma outra intercessão, que aqui eu quero falar aqui neste vídeo, que está no verso 20 do capítulo 17 do Evangelho de João, que diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E não rogo somente por estes. Ele já havia orado por ele mesmo, para que ele tivesse novamente a glória que ele tinha junto com o Pai, né? Ele estava orando por ele mesmo. Ele está orando agora também pelos seus discípulos atuais, né? Pelos 11. Ele ali exclui ali Judas Iscariotes, que é o filho da perdição, que já estava destinado àquilo pelas Escrituras. E depois ele passa a orar por aqueles que ainda iriam crer nele. Ele ora pelos discípulos futuros do seu ministério, da sua obra redentora. E quem é que inclui, ou quais são as pessoas que estão incluídas nesta oração? Todos os cristãos, que vieram nas gerações seguintes, nos séculos seguintes. Ou seja, você e eu. Neste episódio da vida de Jesus, que o evangelista João, que o apóstolo João nos relata aqui, Cristo ele está orando não somente por si mesmo, nem pelos discípulos atuais dele, mas ele está orando pela sua e pela minha vida. Veja que coisa maravilhosa, não é? Aqui o Senhor Jesus já pensava na minha vida e na sua vida. Ele já pensava em todos aqueles que iriam crer. E por que essa oração é chamada de oração sacerdotal? Não é? Como o sacerdote no Antigo Testamento, não é? Ele era responsável em receber as ofertas do povo, para que aquela oferta fosse oferecida a Deus, ou seja, fazendo uma ligação entre as pessoas, entre o povo e Deus por meio daquelas ofertas. Essa oração é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, justamente pelo mesmo motivo, em que o Senhor Jesus ele eleva a Deus, não é? Ele apresenta a Deus, assim como o sacerdote do Antigo Testamento apresentava as ofertas a Deus pelo povo. O Senhor Jesus, nessa oração, ele apresenta os seus discípulos a Deus, para que Deus possa receber, para que Deus possa guardar, proteger aqueles discípulos. E é isso que ele faz nessa oração. Ele orou pelos seus discípulos ali atuais, e nós sabemos que eles foram guardados por Deus.
eles foram guardados por Deus, ainda que cada um daqueles 11, né, com exceção de João, que vai morrer, então vai ter uma morte natural, vamos dizer assim, né? O restante, eles morrem então como mártires. Eles vão ser mortos como mártires. Eles vão entregar a própria vida, não é, como sacrifício, né, para a glória de Deus, como sacrifício para o progresso do reino de Deus, para a propagação do evangelho. Eles entregam a própria vida. Mas nós sabemos que a fé desses homens foi guardada até o final das suas vidas. Eles perseveraram, eles creram até o fim, não é? E a fé deles foi guardada. E não é diferente conosco, porque Jesus também nos incluiu nesta oração. Ele orou por nós para que nós sejamos um, né, juntamente com o Pai e juntamente com Ele. Nós estamos guardados nele. A minha vida e a sua vida está guardada em Cristo. Saiba que pelos momentos, né, que nós estamos passando e que nós vamos passar ainda muitos, saiba que a nossa vida está guardada em Deus. Saiba que Ele orou por você ainda antes de você ter nascido, porque Ele já tinha a sua vida em vista quando desta oração, quando Ele vai para o próprio Calvário, né, Ele tem as nossas vidas, aqueles que ainda creriam nele, não é, como em vista. Então ele se entrega, então ele faz essa oração como um sacerdote, como um sumo sacerdote, que o autor aos Hebreus vai nos dizer, né, um pouco mais lá na frente, aqui no Novo Testamento, né, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que ele se ofereceu como sacrifício vivo, né, ele eleva-nos a Deus, né, e saiba que o Senhor, Deus Pai, assim como guardou os apóstolos, a fé dos apóstolos, guardará a sua e a minha vida. Ele não deixará que a minha e a sua fé desfaleça. Existe um salmo, tem um salmo que diz que ele não consente que resvalem os nossos pés. Ele está nos guardando, ele está guardando a você. Ele vai guardar a sua vida, ele vai guardar a sua fé até o fim dos dias. Amém? Que Deus vos abençoe. Até mais.